Fala internet, beleza? Seguinte, a Realme Brasil me presenteou com este Realme 7 e, apesar de ser um produto lançado em 2020, resolvi fazer uma análise completa. Vamos testar pela primeira vez essa fabricante e mostrar os reais resultados para vocês. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools Floripa, venda de acessórios fotográficos, Lucas Lapa, venda de câmeras e objetivas e DBase Pro, soluções em impressões digitais e álbuns fotográficos e... Sim, pois é, a Realme me presenteou com esse aparelho. Então, fica um agradecimento especial ao Bernardo e a todo o time brasileiro da Realme, tá bom? Esse é um produto lançado em 2020 e é o primeiro smartphone da fabricante que eu tenho a possibilidade de avaliar e usar no campo de batalha. Olha, eu estou usando há mais de um mês como aparelho principal. Uso hard, tá? É o tempo todo na mão. Vamos abrir a caixa que tem um amarelo muito bonito e que é bem característico da fabricante. Ao abrir, já tem uma frase, bem-vindo à família Realme. Olha, eu não vou me estender na abertura da caixa, pois esse aparelho já tem vários vídeos no YouTube, tá bom? Na caixa temos o aparelho com uma tonalidade ciano e com reflexos que puxam para o dourado. Achei isso bem bonito. É de plástico e tem um belo design. A Realme tem uma preocupação com o aspecto externo dos seus produtos e isso me agrada muito, tá? Temos alguns que têm a inspiração em supercarros. É bom ter um pensamento fora da curva no design externo. Um tool rápido pela lateral, temos um botão de liga e desliga com um sensor biométrico. Na outra lateral, botões de volume e a gaveta para os chips. E na parte inferior, caixas de som, um conector USB tipo C, microfone que me parece ser estéreo e um conector 3.5mm para fones e microfones externos. Na caixa também tem um carregador de 35 watts e o cabo USB tipo C para USB tipo A. Tem umas coisas que eu achei bem legais. Primeiro, os conectores internos do carregador e do cabo são amarelos. Isso é perfumaria, mas é bem legal. A fabricante pensa nesses detalhes de design. A Realme oferece uma capinha, que é uma coisa que todo mundo faz. Só que tem algo a mais. O aparelho já vem com uma película protetora de tela. Que show! Uma das primeiras coisas que faço é justamente comprar uma dessas proteções. Ponto positivo para a Realme. Um pouco das specs gerais. Ele possui um processador MediaTek Helio G95 com um processo de 12 nanômetros, uma GPI Mali G76 MC4, 8 GB de RAM e 64 GB de ROM, tipo UFS 2.1, que é equivalente ao SSD, que tem velocidade de 255 MB por segundo em média. E também tem bateria de 5.000 mAh. Lembre-se, esse é um aparelho intermediário de 2020. A tela é LCD IPS Gorilla Glass 3 com 6.5 polegadas, resolução de 1080 por 2400 e uma densidade de pixels de 405 ppi. Tem uma taxa de atualização de 90 Hz e um pico de brilho de 480 nits. Agora, as specs das câmeras. Bom, tem um belo conjunto quádruplo traseiro de câmeras. A principal com o sensor Sony IMX682 de 64 megapixels, abertura f1.8 de 26mm de campo de visão e pixels de 8 micrômetros, 0,8 micrômetros, com sistema de foco dual pixel. A câmera ultra-wide tem um sensor de 8 megapixels com abertura 2.3, campo de visão de 119 graus, que dá uns 16mm, e pixels de 1.12 micrômetros. Mais dois sensores de 2 megapixels, um com abertura 2.4 para a fotografia macro e outro para a leitura de profundidade de campo. A câmera frontal tem 16 megapixels, abertura 2.1, campo de visão de 26mm e pixels de 1 micrômetro. Chega de specs, vamos para o uso no dia a dia. Por um mês esse aparelho foi o meu principal, dividindo o uso com as jogatinas da Duda. Primeiro, falando da qualidade da tela. Ela entrega uma boa resolução e um brilho razoavelmente bom.
possui cores muito bem definidas, porém não exibe um espectro de cor mais completo, coisa que o fotógrafo aqui sentiu falta, tá bom? O grande destaque é realmente a taxa de atualização de 90 Hz, que deixa tudo com uma bela suavidade. Esse é o maior destaque da tela desse intermediário. O sensor biométrico fica na lateral, junto com o botão de liga e desliga e, sinceramente, na minha opinião, não é a melhor experiência. Porém, isso está atrelado ao meu gosto pessoal, tá bom? Eu prefiro o sensor na traseira, mas, de forma geral, ele é rápido e funciona muito bem. Às vezes ele dá umas engasgadas e precisa de 2 ou 3 toques para desbloquear o aparelho. Ele possui uma opção de desbloqueio facial, mas eu não sei se vocês pensam assim, porque eu prefiro a biometria no dedo, sei lá, para mim parece mais seguro. Bom, a qualidade de som é bem interessante. Usando fones de ouvido TWS, temos uma qualidade ótima. O Bluetooth 5.0 ajuda muito nesse quesito. Eu comparei ele com o meu Zenfone 6, que é da geração passada e também tem o Bluetooth 5, e eu senti um incremento bom em faixas de graves e médio graves. E agudas também um pouco, tá? A equalização da Realme está de parabéns, mas infelizmente não consegui testar o meu fone ROG Delta, que tem uma conexão USB tipo C. Ele não foi reconhecido pelo Realme 7. Então eu tive que tentar recorrer para um fone de ouvido genérico que estava aposentado em uma gaveta, mas infelizmente não deu para testar porque eu não tenho nenhum fone over the ears, né, que tem qualidade e com a conexão 3.5mm. A experiência com o alto-falante do aparelho foi regular. Isso é o esperado em um aparelho intermediário, tá bom? Agudos são bem marcados e com uma claridade razoável, mas graves e médio graves distorcem bastante e não tem peso. Um podcast dá para ouvir de boa, já uma música nem tanto. A captação de áudio me surpreendeu, tá? Por ser um intermediário e eu pensei que ele realmente entregaria menos. Mas a captação estéreo traz uma boa claridade para a voz. Ruídos ficam em uma faixa de menos 35 decibéis, o que eu acho ótimo, já que alguns microfones relativamente caros ficam em média nos menos 45. Se você é produtor de conteúdo, com certeza terá um bom áudio em seus stories, caso você tenha um diferencial de falar alguma coisa neles e não ficar apenas dançando. Outro ponto positivo foi a duração da bateria. Eu tenho uma mini hard user em casa chamada Eduarda. Nossa, smartphone na mão dela tem que aguentar a pancada. A tela fica ligada o tempo todo, ou ela está assistindo alguma coisa no YouTube, ou ela está em chamada no Discord, ou claro, tá na jogatina do Roblox. Olha, no meu caso, eu acesso muito as redes sociais e ouço muita música. No final das contas, eu prefiro o YouTube do que o Spotify, então a tela fica ligada também bastante tempo. Eu não jogo tanto quanto eu gostaria de jogar, tá? Nesse mês, começamos a usar em média às 9 da manhã e umas 7 ou 8 da noite precisamos colocar ele para recarregar. Ainda bem que em 20 minutos de carga temos quase meia bateria cheia, porque a Duda fica do meu lado perguntando de 5 em 5 minutos. Já carregou? Já carregou? A interface de usuário Realme UI 2 é bem feita. Ela tem um design bonito e com algumas funcionalidades interessantes, mas é bem padronizada com o que nós temos no mercado, tá bom? Jogando eu não senti engasgo, mesmo usando gráficos no máximo. Mas eu não jogo nada topadão, como um Injustice, por exemplo. Mas, de forma geral, a experiência com jogos é boa. Eu acho que se o áudio das caixas de som fosse melhor, a experiência ficaria bem mais interessante. Então, use um bom fone de ouvido para você jogar, tá bom? A experiência de edição de fotografia é boa, mas como a tela não tem uma cuidade de cor, dá para editar fotos tranquilamente para redes sociais, mas não para impressão. Porém, essa é uma tela que eu não indico. Claro, é um intermediário, não teríamos aqui 100% do sRGB. A proposta aqui não é essa, tá bom? Editar vídeos também vai bem legal, mas com os arquivos gerados pelo próprio aparelho, tá? Trazer um arquivo 4K de uma DSLR, nem pensar para editar no smartphone. Mas para um produtor de conteúdo iniciante dá conta do recado fácil. Agora vamos ver o sistema de câmeras do Realme 7, que é isso que vocês querem saber. Primeiro, testando os modos de foto. O sistema HDR faz um trabalho relativamente bom na câmera traseira, mas eu acho que esse algoritmo ainda tem muito que evoluir. As regiões de sombra ainda são muito afetadas.
É gerado um ruído muito intenso que acaba com a nitidez das fotos. Já as regiões claras ficam mais definidas. Também vi alguns problemas com fantasmas, tá? O que isso significa? O HDR tira no mínimo 3 fotos com 3 exposições diferentes e depois alinha elas. O erro de alinhamento é chamado de fantasma e ele foi bem presente nos meus testes. O HDR na câmera de selfie teve um desempenho esperado de intermediário, tá? Não mantendo uma boa consistência com um glare bem invasivo, que é um vazamento de luz, e ele é bem forte principalmente no contraluz, mas faz de forma geral boas selfies em HDR. A câmera ultra-wide traz um bom campo de visão, que dá um aspecto muito bonito para as fotos, tá bom? Eu testei em um belo dia de sol na praia. Aqui é a Praia do Santinho, em Florianópolis. Essa foto tem ISO 120, obturador 1:1007, abertura f2.3, como só lateral. Mesmo com muita luz e um ISO baixo, gera um pouco de ruído, mas, sinceramente, não atrapalha muito se o objetivo for exibir nas redes sociais. O ISP MediaTek não tem um algoritmo tão eficiente assim, tá bom? Também senti uma dificuldade em manter degradês de cor em regiões de contraste de luz. Como, por exemplo, no céu. Dá para ver uma mancha mais clara que fica mais evidente nos lados e no horizonte. E no meio, o céu se mantém com um azul bem mais realista. O modo retrato trouxe um ótimo resultado e, sinceramente, eu não esperava algo tão bom assim. A simulação de profundidade de campo é bem eficiente e o recorte ficou muito interessante. O desfoque artificial acabou disfarçando a perda de nitidez geral que eu falei antes. Tá? Só a transição do desfocado para o focado que poderia ser mais suave nessa câmera, mas foi o modo que trouxe o melhor resultado para a ultra-wide. E olha, gente, vocês sabem que eu vivo xingando o modo retrato e a Realme acabou me surpreendendo. Ponto positivo, o controle de distorção de lente não atua tão bem, então se tiver algum prédio no canto da composição, ele vai parecer meio torto. A câmera principal traz o sensor IMX682, que tem um bom desempenho, mesmo com esse ISP aí que eu falei. Tudo dentro do esperado para um intermediário. Cor, contraste relativamente eficientes e um pouco de perda de nitidez, mesmo em dias ensolarados. Na tela do Realme, o resultado fica muito bom e as fotos ficarão boas em qualquer rede social, tá? Não me entendam mal, não é ruim, é resultado de intermediário, tá bom? A foto dessa nuvem, que mais parece um cometa, ficou incrível, não é verdade? Boas cores, boa nitidez. Já nessa da Duda, na praia com luz lateral, tivemos perda de contraste e nitidez. O modo retrato ficou ótimo, melhor que na ultra angular. E olha que essa foto fiz com o sol no fundo, no modo raiz. O recorte no cabelo ficou impressionante e a transição do focado para o desfocado ficou bem suave nessa câmera. A câmera macro, na minha opinião, bom, ela é meio que desnecessária. Zoom e macro são funções que brincamos um pouco quando compramos o aparelho e depois usamos raramente, tá bom? Dito isso, que brinquedinho divertido. Olha, quase mudei minha opinião. Olha o que um pouco de conhecimento em luz faz. Transforma essa macro em microscópio. Olhem as texturas dessa folha. Sensacional. Pena o sensor ter apenas 2 megapixels, o que reduz demais a qualidade final da foto. E o olho, olha a íris, ficou muito bem definida, muito bem focada com a luz lateral. Ficou muito nítido. Mas eu senti um pós-processamento exagerado na nitidez nessa outra foto, tá? Essa outra foto do meu olho debaixo do sol ficou meio que estragada justamente por causa da nitidez excessiva. Mas no geral é uma câmera bem divertida. O desempenho em baixa luz e no modo noturno tem um resultado intermediário, perdendo um pouco de cor e de contraste. Mas ok, eu ainda me surpreendo muito pelo fato de ser um sensor pequeno e conseguir um resultado assim, fotografando à noite e na mão. Vamos para as conclusões. Seguinte, esse intermediário trouxe resultados esperados em alguns quesitos e me surpreendeu em outros. É a primeira vez que eu gosto do modo retrato em um smartphone. Sempre falei que a tecnologia precisa melhorar e muito, mas aqui os resultados foram muito bons. O áudio em fone de ouvido TWS foi excelente.
Pena não ter reconhecido o meu fone USB tipo C, queria muito ouvir nele. Cor, nitidez e contrastes são gerados de uma forma eficiente. Claro, não temos sensores nem ISPs topadões nesse aparelho. E por falar em SP, o MediaTek Camera Application teve um desempenho razoável, tá bom? São resultados justos para um smartphone intermediário. Vou falar, eu adorei a câmera macro, acho que ela merecia um sensor um pouco melhor. Mas eu entendo o posicionamento da marca, pois esse modo não deve ser muito usado e da mesma forma que eu falei do modo retrato, que eu nunca gostei, a macro também me surpreendeu. A Realme está quebrando alguns paradigmas que eu tinha, tá bom? Olha, ele tem bateria boa, aguenta uma boa jogatina e principalmente aguenta um modo Duda de uso de celular. Tela com cores vivas e uma taxa de atualização muito legal para o intermediário. Esse é o Realme 7, pessoal. Uma ótima posição de smartphone intermediário. E muito obrigado aí pelo presentão. O Realme 7 está aqui e muito em breve virá um Realme 7 Pro para a gente testar aqui no Back to Basics. Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com o joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!